Boa noite, boa noite. Oi, gente. Vamos aqui mandar uns aviãozinhos. Começar a convidar a galera. Vamos convidar a galerinha. Deixa eu pôr aqui que nós estamos ao vivo. Vamos chamar o povo. Vamos chamar o povo. Nós estamos enviando. Oi, Chay. E aí, Daniel? E, gente. Tudo bem com vocês? Vocês nos ouvem bem? Gente, ajuda aí também. Pega a live e vai mandando pra galera. Manda pro... Fone de ouvido. Manda... Que lado que é esse? Esse aqui, né? Isso. Clica no... No aviãozinho. Tô de batom, amiga. Clica no aviãozinho aí e vai mandando pra todo mundo aí. Pros seus... Manda pelo menos pra umas 10 pessoas aí. Agora com o fone melhorou, gente? Vê aí se tá tudo bem, se tá tudo ok com o áudio. Olha o Felipe. Oi, Felipe. E aí, Felipe? Voltamos. Apertamos. Deu chute aqui. Vocês estão nos ouvindo bem? Vou mandar pra mais gente aqui. E a gente já vai começar. Ó, a Gabi entrou. Olha, Gabi. E aí, gente, como tem sido a semana de vocês, né? Semana passada, como foi? Conta um pouquinho pra nós. O que vocês colocaram em prática, dos ensinamentos que a gente passou da semana passada. Conta um pouquinho conosco aqui. O Buzz querendo participar. O Buzz, uma participação ativa na nossa live. Hoje a gente vai falar do segundo pilar, né, que é o perdão. Nós fizemos, criamos esse método de 5 pilares que sustentam o relacionamento, né? E hoje a gente vai falar do segundo. A semana passada nós falamos do primeiro, que foi identidade, e hoje vamos falar do segundo, que é o perdão. Boa noite, Miguel. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Eu vou fazer o seguinte. Igual nós fizemos da semana passada, eu tinha recomendado, né, que quem fosse assistir a live, que pegasse papel e caneta. Recomendo para vocês também, tá? Para fazer as anotações de vocês aí, porque o que a gente vai falar hoje é um assunto que particularmente eu gosto muito, que é muito legal, que eu já tive muitas dúvidas na minha vida e que atualmente eu aprendi muito sobre esse assunto e por isso que eu gosto tanto de falar sobre ele, né? Eu vou deixar algumas referências bíblicas para vocês, igual eu fiz a semana passada. Quem estava aqui a semana passada viu, né, que eu passei as referências bíblicas e depois a gente foi comentando. Isso mesmo. Hoje vai ser do mesmo jeito, tá? E o Davi vai facilitar a vida de vocês. Ele vai colocar as referências bíblicas aqui num comentário fixo. E aí quem quiser pode ir olhando nesse comentário e ir anotando essas referências. Sim. Então eu vou começar fazendo a leitura, tá, gente? Então, só relembrando, hoje a gente vai falar do segundo pilar, que é o perdão, tá? Então, vamos lá. A primeira referência bíblica que nós tiramos aqui foi Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe.
Aqui, Jesus está falando, né? Tá ensinando e falando, poxa, se alguém errar contra você, perdoa essa pessoa. Se essa pessoa se arrepender, é para você perdoar. Se essa pessoa errar 7 vezes e se arrepender 7 vezes no dia, você vai perdoar 7 vezes no dia, tá? A outra referência é Efésios 4:32, que diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, aqui a gente já começa a ver que o perdão ele é uma condição, né? A gente tem que perdoar as pessoas assim como como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. A outra referência é Lucas, capítulo 6, versículo 37, que diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Mais uma condição, né? Eu não julgo para não ser julgada, eu não condeno para não ser condenada e eu perdoo para ser perdoada. A próxima referência que a gente tem aqui é Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, que diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. Quem conhece a história de Jesus nos evangelhos sabe que Pedro, nós somos muito parecidos com Pedro, né, gente? Pedro era Pedro, né? Ele falava o que ele tinha para falar, ele batia no peito, ele ia ferir com a espada quando ele estava nervoso. Pedro, ele era muito natural nas atitudes dele. E aqui, ele está se referindo ao que Jesus fala lá em Lucas, né? Que em Lucas, a primeira referência que eu dei, Jesus fala, né? Perdoa 7, se o teu irmão errar 7 vezes no dia, as 7 vezes você o perdoa. E aí Pedro, sabendo disso, ele vem dando uma, né, de João sem braço e fala: Senhor, então quer dizer que eu tenho que perdoar 7 vezes? Ou seja, né, se ele errar 8 eu já não perdoo, né? Então é 7 vezes no dia, né? E Jesus, conhecendo a intenção do coração do Pedro, já responde: não 7, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490, que o Davi fez a conta aqui agora, 490. E isso ele tá falando no dia. Então, eu não vou precisar, né? A gente acredita que não vai ser necessário você perdoar uma pessoa 490 vezes no dia. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso não é pra gente fazer a conta. É pra gente entender, né? Ele quis mostrar pra Pedro, tipo, você tá querendo perdoar 7 vezes? Não, meu querido, você vai perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente mais, muito mais do que isso. Se errou, perdoa, errou de novo, perdoa de novo, né? E a última referência aqui que eu vou citar por enquanto é Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26, que diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Essa é forte, né? Essa é muito forte. E aí, o que a gente começa, né? O nosso segundo pilar, que é o pilar do perdão, tá? Então, vamos lá, gente. O que é o perdão, né? A gente fez uma busca, né, no dicionário. Se você pegar o dicionário Aurélio, pegou lá, significado do perdão, tá assim, ó: ação de se livrar de uma culpa, de uma dívida. Ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação, né? Então, assim, se a gente pegar essa palavra, né, o significado dela, nada mais é que o perdão, ela é uma ação. Então, depende de mim perdoar, depende daquele perdoar, né? Então, não é só assim, não, eu tenho que perdoar com as minhas ações, palavras, pensamentos, decisões e atitudes, né, justamente, né? E assim, o versículo... Tá tudo certo, gente, tá, voltou? Né? Voltamos. Então, vamos lá, o último versículo que a Keila leu, né, que fala em Mateus 11, 25, e aqui tem uma condição, né? Então, assim, Deus colocou uma condição para nos perdoar, né? E qual que é essa condição? A condição é: a gente tem que perdoar o próximo para Deus nos perdoar. Então, quer dizer que para eu ser perdoado,
né? Eu preciso perdoar o meu cônjuge pelas faltas que ele tem feito e vice-versa, ou perdoar o amigo, perdoar a mãe, perdoar parentes. Sim, você tem que perdoar para Deus perdoar vocês. A própria oração do Pai Nosso, né? Ele, quando os discípulos perguntaram, né? Senhor, nos ensina como devemos orar. Ele ensinou baseado no Pai Nosso. E no próprio Pai Nosso fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, às vezes, a gente passa uma vida inteira fazendo essa oração do Pai Nosso, fazendo as nossas orações, e a gente se esquece que o amor de Deus, ele é incondicional. Mas o perdão dele não. O perdão dele, ele é condicionado ao nosso coração, à pureza do nosso coração para com esse perdão com o nosso próximo, né? Porque ele fala, se a gente não amar o nosso próximo que a gente vê, a gente não tá amando a ele que a gente não vê, a gente tá sendo mentiroso. E aí, como que eu ajo, né, em questão do amor? O perdão, ele é a manifestação do amor. Quando a gente fala que a gente tem que andar como Cristo andou, é nisso, é nessas atitudes, né? Cristo, ele manifestava o amor dele em bondade, ele manifestava o amor dele em compreensão, em misericórdia, em perdão, o tempo todo. Então, o perdão, ele é crucial para a nossa vida, né? E aqui em Mateus, ele fala, né? Quando estiveres orando, perdoe. Ou seja, ele não tá nem falando para você chegar igual, como a gente tá falando de casamento, ele não tá nem falando pra gente chegar no nosso marido, na sua esposa e falar, olha, eu estou te perdoando agora por causa disso, disso, disso. Muitas das vezes é bom. A gente vai chegar numa parte que a gente vai explicar por que é bom você declarar o perdão pra pessoa se sentir de fato perdoada. Isso é muito bom. Mas o que ele exige é, quando você estiver orando, perdoa. Então declare esse perdão, decida perdoar. Ore para Deus e fala, meu Deus, eu estou perdoando. Limpa meu coração, me ajuda nesse processo, né? Decida, porque a partir do momento que você decide, o resto é com ele, né? Toda a providência, o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, o Espírito Santo vai limpar, vai tirar mágoa. Não tem nada pior do que a gente carregar a raiz de amargura dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Isso não traz nada de bom pra gente, né? Então a gente tem que... O primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir. E o resto, o próprio Espírito Santo vai conduzindo a gente. Sem né? dúvida. Isso mesmo. Então, ó, aqui a gente colocou assim, ó, perdão é uma ação. Então, depende de mim, depende da Keila, depende de vocês, tá? Então, o perdão é uma ação. Nós temos que decidir e partir para ação. Então, o perdão é a decisão, né? Você precisa se posicionar. Então, nós temos que posicionar, falar assim, não, eu decido, eu me posiciono referente à Keila de perdoá-la em todas as coisas. E todas são todas as coisas, né? E o perdão é uma condição, né? Que a gente leu agora aqui em Mateus, né? Então, assim, para Deus nos perdoar, para Deus limpar o meu pecado, para tirar toda a sujeira que está em nós, né? Eu preciso perdoar primeiro, para que Deus venha e me perdoe, tá? Sim. Aqui, dá um oi pra Lília aí, minha prima, que entrou na live também. Em 2000, eu vi, né, fiz uma anotação aqui, que em 2011, oxe, tá difícil passar aí, 2011, foi publicado, né, num desses jornais de ciência e de cientistas, um estudo que eles fizeram que mostra a seguinte informação, que quando uma pessoa perdoa a outra e ela declara esse perdão, né, se eu chego no Davi e falo, olha, eu estou te perdoando por conta disso, disso e disso, ambos, os dois, né, eles têm uma desaceleração do ritmo cardíaco. Ou seja, a pressão arterial, quando a gente não perdoa, isso é cientificamente comprovado por um estudo, tá? Que foi publicado em 2011. Então, se eu não perdoo o Davi e ele sabe que ele fez alguma coisa e eu não perdoei, nós dois, a tendência é que o nosso ritmo cardíaco fique descompensado e a gente tenha uma chance maior de ter hipertensão. E aí, quando eu perdoo ele, o nosso ritmo volta ao normal. Então, a gente vê que a falta, né, de perdão, ela traz até malefícios físicos, não só para nossa alma, não só para o nosso espírito, mas de maneira física também. E assim, a gente já ouviu falar, muitos médicos, e sabe que é verdade, que a falta do perdão,
ela ocasiona câncer, ela ocasiona também a hipertensão, ela ocasiona a depressão, ela ocasiona vários outros tipos de doença física, né? Fora essa questão espiritual, de que se você não perdoa aqui na Terra, você fica com uma pendência lá com o nosso Pai Celestial também. Sim. Então, por isso que a gente não tem nenhum benefício em não perdoar. Pelo contrário, quando a gente perdoa, principalmente quando a gente falando de casamento, quando a gente perdoa, a vida flui, entendeu? E o perdão, ele é muito mais do que você simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, ai, me perdoa. Quando você faz algo que você sabe que você precisa desse perdão, você tem que gerar uma transformação. Porque não é porque Jesus falou para perdoar 70 vezes 7 por dia que você não vai se transformar, que você não vai mudar suas atitudes. A partir do momento que você pede perdão, você tem que se arrepender de fato, buscar uma melhora, buscar uma transformação, buscar viver uma maneira diferente para fazer valer aquele perdão que foi liberado para você, né? Sem dúvida. Porque assim, se a gente trazer isso pro relacionamento conjugal, né? Tem muitos casais hoje que estão se separando, brigando, né? Não vive um clima gostoso agradável dentro do lar. Por quê? Por falta de perdão, né? Perdoar, por quê? Porque a gente transmite, a gente põe as obrigações sempre na outra pessoa, né? Então, aquele tem que fazer certo para mim, porque ela é a culpada, porque ela não me trata bem. Não é isso. E aí vai começando criando a raiz de amargura, né? Decepções com o cônjuge. Isso vai acumulando dentro do nosso coração. E essa falta de perdão, né? Essa falta de perdão não deixa que a gente limpa os nossos corações. Para quê? Para eu ver as coisas boas que aquela faz, para ver as palavras bonitas que ela fala, entendeu? Então, assim, essa falta de perdão nos bloqueia, como se fosse uma venda, né? Que não deixa eu ver no cônjuge as coisas boas que ela faz para mim. Dando um exemplo nisso que o Davi tá falando, você imagina assim, ó, para ilustrar na tua cabeça, no teu entendimento. Imagina que toda vez que a gente tiver alguma desavença, que a gente tiver algum problema, por menor que seja, imagine que isso é um tijolo. E toda vez que acontece alguma coisa, eu pego um tijolo e coloco aqui no meio da minha sala. E aí eu vou amontoando. Eu coloco um tijolo, o Davi coloca outro tijolo e vai. E a gente vai amontoando esses tijolos. Vai chegar um momento que a gente não vai conseguir se encontrar, porque vai ter uma montanha de entulho, de tijolos no meio entre eu e ele. E isso não vai fazer bem pra gente. Então agora você pensa assim, ó, se a gente tem uma desavença, eu trago um tijolo, aí o Davi cata esse tijolo e fala, olha, você me perdoa, eu não vou fazer mais isso, eu vou transformar e joga esse tijolo fora. Aí acontece uma situação, o Davi traz um tijolo, eu pego esse tijolo e falo, ó, não, a gente não vai ficar com isso aqui, a gente vai resolver, porque a gente vai se perdoar, a gente vai amadurecer e jogo fora. Vai estar sempre limpo, a gente sempre vai conseguir encontrar um ao outro. O que acontece muitas das vezes é esse acúmulo. E aí é essa igual muralha, né? Se cria essa uma muralha entre uma barreira. Parceiro, né? A gente mora na mesma casa, a gente vive no mesmo lar, mas tem algo que separa o cônjuge, né? Sim, então, que é essa falta de perdão. Essa falta de perdão. Voltamos. Boa noite. Gente, dá um joinha aí pra falar se tá ok, porque pra gente travou aqui. Oi, Alberto, boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Só comunica aí, gente, se deu tudo certo aí. Só manda um joinha se tá tudo ok, porque pra gente... Ah lá, sua mãe colocou que travou. Travou, mas voltou? Ah, então tá, voltou. Obrigado. Era isso que a gente queria saber. Então, tá aqui, bom. Ó, eu vou fazer um comentário também de Lucas, que foi uma das referências que a gente leu no início da live, né? Lucas 6,37. Não, perdão. Efésios, desculpa. Efésios 4,32, que foi uma das primeiras referências. Que está escrito, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente. Aqui no caso da gente ser bondoso e compassivo, principalmente com o nosso cônjuge, por quê? Porque às vezes a gente não usa de misericórdia para o nosso cônjuge, né? Eu penso assim, que às vezes eu penso assim na minha cabeça, gente, nós temos que tratar, né, o nosso cônjuge como se ele fosse uma visita. Porque você já reparou que se a visita chega na sua casa e a visita derruba suco no seu tapete, você fala, não tem problema não, depois a gente limpa, não, tá tudo bem. Vem um amigo na sua casa com uma criança e a criança tá derrubando tua casa. E você fica, não tem problema, tá tudo bem, depois a gente arruma. Você pode até estar nervoso por dentro, mas você tem ali, né, uma compaixão naquele momento e uma educação, uma gentileza ao falar com a pessoa.
Só que aí se é o seu cônjuge, a gente já não tem, né? Se o Davi faz bagunça, aí eu já não tenho essa paciência, aí eu já grito, eu já faço não sei o quê, e aí isso já gera um sentimento nele, que já vai criando uma amargura, que já vai criando um rancor, que já vai ficando uma coisa que vai virando um bolo e cria essa muralha. Então, às vezes, a gente tem que usar dessa compaixão, né, que a Bíblia fala, a gente tem que usar de ser compassivo com o outro, de ser paciente, de ser compreensível, de ser misericordioso e olhar para o outro e entender que ele erra e que eu também erro. E que se eu não perdoar ele, como que vai ser quando eu precisar do perdão dele, né? Porque vai acontecer, do mesmo jeito como ele precisa do meu perdão todo dia, eu também preciso do perdão dele todos os dias, né? Sempre. E assim, voltando lá, né, que a gente estava falando das raposinhas, né? Então não é a grande raposa que destrói, são as pequenas raposas. Então, assim, são as pequenas coisinhas que a gente vai acumulando, né? Igual aquele do dia a dia. Às vezes a gente tem um mau dia, né, no serviço, chega em casa, aí em vez de ter um ambiente tranquilo, tem um ambiente pesado, onde que a esposa fica falando, ou o esposo fica falando também na cabeça da esposa, e isso vai acumulando, né? Então nós temos que tratar isso, a gente tem que... Então assim, é mais fácil a gente tratar os pequenos tijolos agora, do que esperar criar uma muralha, e ser muito difícil esse convívio. Por quê? Porque cada dia, cada tijolo, a gente vai perdendo um contrato com o outro. A gente deixa de ser um, por quê? Porque a gente constrói uma parede dentro da gente. Não é impossível, né? Se você tá com uma muralha no seu relacionamento, saiba que não é impossível, porque para Deus não existe impossível, né? E o casamento, ele foi instituído por Deus. Então Deus, ele é o maior interessado em ajudar você a remover essa muralha. Mas é muito mais difícil, né? Se a gente lida e trata isso todos os dias, é igual a casa, né, gente? Se a gente vai mantendo, né? As mulheres entendem melhor aí. Se todo dia a gente manter a limpeza da casa, fica muito mais fácil. Agora, se eu passar o mês inteiro sem limpar e quiser fazer uma faxina, vai estar muito mais difícil. Vai estar fedendo, vai estar sujo, vai estar com crosta, vai estar muito pior, né? Então, se a gente mantém o nosso relacionamento com esses perdões pequenininhos, a gente não enfrenta um problema maior lá na frente, porque aí não tem esse distanciamento. Porque muitas das vezes aqueles problemas que a gente considera mais graves acontecem por conta desse distanciamento, que ele é um distanciamento assim, ó, distancia um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho depois, um pouquinho depois. E a hora que você vê, deu um mês, você já tá longe, deu um ano, você já tá muito distante, e daqui a pouco você nem reconhece a pessoa que tá vivendo na mesma casa que você. Então, por isso que é importante a gente começar a trabalhar o perdão nessas pequenas coisas, tanto em pedir perdão, quanto em perdoar genuinamente, perdoar de coração e decidir por isso. Sem dúvida. Então, assim, o perdão nos diz respeito a nós mesmos, né? Então, assim, entenda-se que a falta de perdão é como eu estivesse carregando a vida da outra pessoa sobre as minhas costas. Então, todas as pessoas que a gente não perdoa, agora também eu tô falando fora do cônjuge, né? Fora da geral, né? Um exemplo assim, o vizinho que jogou pedra na minha casa, o cara que arranhou meu carro, exemplo, né? Se a gente fica acumulando essas pessoas, se a gente não libera esse perdão, é como se a gente estivesse carregando elas no nosso ombro, né? Então, assim, será muito mais fácil você tirar, entendeu? Tirar esse peso, essa carga que é excessivo em cima de você, para você poder caminhar mais livre, né? Sem esse peso, sem essa culpa, né? Então, assim, o perdão traz isso. O perdão não é para outra pessoa. O perdão, muitas das vezes, somos para nós mesmos, entendeu? Para quê? Para a gente se perdoar, primeiramente, entendeu? Perdoar a pessoa que está no nosso cônjuge, né? No nosso casamento, entendeu? Então, assim, a primeira família, né? O primeiro ministério, né? Que nós temos que trazer é o nosso casamento. Então, nós temos que exercer esse perdão, né? Para que Deus também nos perdoe, né? Então, eu tenho que perdoar todos, né? Para que Deus me perdoe, para que Deus perdoe a Keila, para que Deus possa unificar a nossa vida cada dia mais, né? E para isso tem que ter perdão, para isso tem que ter a sua decisão, a ação de ir lá e perdoar. Você pode falar assim, não, mas é ela que está errado, mas é ela que fez isso. Ah, não, é ele que faz isso, ele que não faz nada, ele que não me ajude. Não, decida perdoar,
por você mesmo. Agir, ação, decisão, se posicione. Posicione referente, mesmo que o seu cônjuge tenha feito qualquer coisa, entendeu? Desde traição, desde tudo, entendeu? Nosso papel é perdoar, entendeu? Para que Deus nos perdoe. Sim. Outra coisa é a questão assim, né, que o mais esperto ele perdoa primeiro, né? Ele se limpa primeiro disso. Então, assim, primeiro que não tem que ter uma competição no casamento entre o marido e a mulher, mas se tiver, que seja essa, que seja assim, uma competição de quem vai perdoar primeiro, de quem vai se limpar primeiro, de quem vai chegar e ceder, de quem vai dar o braço a torcer, de quem vai lá orar primeiro pelo outro, né? Então, se tiver que ter alguma competição, que seja essa, cara, que eu seja a referência em perdoar ele primeiro, que ele possa falar, poxa, eu nunca consigo, a Keila vai lá na minha frente e me perdoa primeiro, a Keila vai lá e ora por mim primeiro, que seja essa então, né? Se tiver que haver alguma competição, que seja essa. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente carrega essa mágoa, quanto mais tempo a gente carrega essa coisa ruim que ficou dentro da gente por conta, às vezes, de uma situação, de uma discussão. E muitas das vezes, gente, eu falo pra vocês que isso aconteceu no início do nosso casamento. Às vezes eu ficava chateada por coisas que o Davi nem sabia que eu tava chateada. E às vezes ele não tinha nem noção do que ele tinha feito, que pra ele era tão natural, e aquilo ficava dentro de mim como uma mágoa, como uma chateação. Então, assim, eu vou carregar aquilo pra quê? Pra ser uma seta que o inimigo vai poder usar no meu coração, pra que seja uma brecha pro inimigo poder fazer a minha cabeça, porque através de uma brechinha, porque o inimigo ele não pode tocar na gente, mas ele pode mandar setas, ele pode mandar dardos na nossa mente, no nosso coração. E se a gente tiver com uma brechinha, aquilo entra e faz morada dentro da gente. Então não deixa com que essas raízes de amargura, com que essas mágoas, com que essas chateações permaneçam por muito tempo. Se limpe o quanto antes. Imagine você, se você tá fazendo algum trabalho. Hoje mesmo o Davi foi mexer no carro e ele voltou aqui no apartamento com a mão tudo suja, né? Porque foi mexer lá no pneu do carro e voltou com a mão tudo suja. Ele não ia conseguir ficar com essa mão suja o dia inteiro. Ele ia ter que sentar no sofá, ele ia ter que comer, ele ia ter que fazer as coisas, ele ia, sei lá, passar a mão no cabelo. Não dava. Então assim que ele entrou, ele já foi logo pro banheiro e tomou um banho. Ele foi se limpar daquilo, porque não tinha condição dele ficar com a mão, com o braço sujo daquele jeito. A gente tem que enxergar essas mágoas, esses ressentimentos dessa forma. Você olha como uma sujeira e fala, cara, eu preciso me livrar disso quanto antes. Não dá para passar um dia, né? Porque a própria Bíblia fala, né? Ireis, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, o que aconteceu hoje, vai ter que resolver hoje. A gente tem 4 anos de casado e a gente tem o prazer em falar que a gente nunca dormiu separado. Porque tem gente que briga, né, e fala, vai cada um pro canto, vai dormir no sofá, que não sei o quê. Na casa onde a gente morava tinha o quarto de hóspedes lá, tudo. Já teve vez da gente se desentender, mas jamais, antes de dormir, a gente sentava, conversava, o Davi ficava ali, vamos resolver, vamos conversar, vamos se perdoar, ainda que dormisse ali no clima, mas tava conversado, tava ali perdoado e tava um do lado do outro. Eu lembro não dar brecha. Eu lembro de uma história, né? Logo no começo, assim, eu acho que no primeiro ano do nosso casamento, e aquele era, né? Hoje ela não é mais, mas ela era muito fechada, de se travar mesmo e guardar pra ela, porque na cabeça dela era muito mais fácil ela ficar calada, que isso ia passar, e dormir daquela forma. Eu não tratava isso, né? Essas pequenas mágoas eu não tinha maturidade nem sabedoria para tratar. Justamente. E aí eu ficava ali, falei, não, mas muitas das vezes, igual que ele falou, às vezes eu não sabia o que estava acontecendo, né? E eu lembro de um caso que ela foi dormir brava, né? Deitou na cama, isso era por volta de umas 11 horas já. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Eu falei, mas o que eu fiz? Né? O que aconteceu? E aí eu fui lá e acendi a luz do quarto e falei, amor, o que tá acontecendo? E ela já tava com a cara fechada, falou nada. Eu falei, não, amor, tem alguma coisa assim, vamos conversar. Não quero conversar. Ela falou, então se você não quer conversar, porque aconteceu alguma coisa, vamos conversar, vamos se resolver. E ela começou ali, né? Ela assumiu um posicionamento de ficar firme ali e ficar. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, amor, então eu vou sentar aqui na cama, eu acendi a luz, né? Eu vou sentar aqui na cama, a gente não vai dormir até a gente se resolver, né? Conversar. E eu fiquei ali, meia hora, aí quando eu vi que ela tava meio que querendo cochilar, eu balançava o pé dela assim, ela acordava. Eu falei, amor, a gente tem que conversar,
Isso depois de 1h30 mais ou menos, ela sentou na cama e começou a chorar, começou a falar e falar. Eu só lembro que eu falei assim, ó, tá vendo? Não tá mais leve? Não tá mais leve? Então, agora você vai dormir calma, tranquila. Então a gente se acertou, pedi perdão pra ela, sim, tudo mais. E são coisas que, assim, não era uma... Tipo assim, sabe quando você parece, você fala, tô fazendo tempestade, aquele ditado, né? Tô fazendo tempestade no copo d'água. Não era um verdadeiro problema, não era então, um problema real. Assim, pra mim, na época, era, né? Tanto que a gente lembra dessa história e a gente não sabe nem o que era. Pra vocês terem noção do tanto que era insignificante. A gente lembra da situação dele ficar no pé da cama, me chacoalhando ali pra eu não dormir, mais de 1 hora, mas a gente não lembra qual que era o motivo que eu tava tão nervosa. É que também, graças a Deus, eu tenho amadurecido bastante, mas eu ficava nervosa com qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa era motivo. Mas graças a Deus eu tenho melhorado isso, que isso vale também, né, para as outras mulheres. Talvez você tá assistindo a gente agora, e porque essa live vai ficar gravada, né? Outras pessoas vão assistir. E às vezes você fica nervosa, tudo você se irrita, às vezes vários comportamentos do seu marido que te irrita. Eu te entendo, porque eu também já fui assim. E como que eu mudei isso? Eu comecei a orar e pedir para Deus, meu Deus, eu quero enxergar o Davi com o teu olhar, com a tua maneira, com o teu olhar de misericórdia. E Deus, ele é tão bom que ele permite isso. E a gente começa a olhar o nosso cônjuge com compaixão. E quando ele erra, você olha e fala assim, cara, ele errou porque ele não sabia. Ou ele errou porque ele foi fraco. E que eu vou fazer? Eu tô aqui para ajudar. Se eu sou a mulher que ele escolheu para passar a vida dele, se eu sou a mulher que ele escolheu para ter ao lado dele pro resto da vida, o meu papel é ajudar ele. Então, quando ele errar, eu sou a última pessoa que vou ter que condenar ele, porque ele não me escolheu para isso. Ele não me escolheu para passar a vida com ele, para eu ficar apontando ele ou eu ficar denegrindo a imagem dele. Pelo contrário, ele me escolheu justamente porque ele viu em mim alguma coisa que pudesse ajudar ele, que pudesse ser um abrigo para ele, que pudesse confortar ele. Então, quando você começa a olhar com a misericórdia, você começa a olhar para o outro com compaixão, você começa a enxergar isso. Eu era muito brava, eu era muito nervosa, não que eu não seja mais, mas eu tenho melhorado bastante, né? Não, já tá melhorou bastante. E quando a gente casou, ele falava muito, ele falava para mim, Keila, eu oro, eu peço para Deus o espírito de mansidão para sua vida. E em nenhum momento ele falava pra mim, você tem que mudar, você tem que deixar de ser brava, você tem que deixar de ser nervosa. Ele não falava, ele simplesmente agia naturalmente e ele orava pra Deus me dar o espírito de mansidão. E chegou um momento que eu falei pra ele, eu falei, cara, a tua calma me constrange, porque você é tão calmo, tudo vai ficar bem, tudo é tão simples que já não faz mais sentido eu ficar brava, já não faz mais sentido eu ficar nervosa. Então a gente foi se moldando um ao outro, mas isso por conta do nosso posicionamento, né? Eu decidi olhar pra ele com um olhar de misericórdia, ele decidiu não me cobrar nada e orar pela minha vida. E o resultado a gente está colhendo, ainda tem muito ainda o que viver, muito ainda o que aprender e acrescentar, mas a gente já está colhendo esses resultados, né? Sem dúvida. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui também, que eu deixei aqui como muito importante, que é, não crie uma lista do que é perdoável e do que não é. Não faça isso. Não crie. Eu já ouvi pessoas falarem assim, a Darlene falando, e olha que o leãozinho é ele, né? Pois é, mas ele é um leãozinho bonzinho e calminho. Eu sou a Dona Onça. Era, né, a Dona Onça, não sou mais. Não faça uma lista do que é perdoável e do que não é. Eu já vi casais falarem assim, ó. Ah, eu perdoo tudo menos isso. Ah, eu perdoo qualquer coisa menos isso. Não faça isso. Se você tem na tua cabeça e nas tuas crenças, até inconscientemente, se você tem alguma coisa que você pensa, isso não tem perdão, ora, busca, pede para Deus, pede para o Espírito Santo transformar esse pensamento seu, se posiciona, retira isso da tua mente, porque não existe, não tem como você separar o que é perdoável do que não é perdoável. Por quê? Vou te dar vários motivos. O primeiro é que nós somos pessoas diferentes. Então, os erros deles vai ser diferente dos meus, mas quem que vai definir que o erro dele é maior ou mais pesado que o meu? Quem sou eu para definir isso? Se for assim, então, ele vai olhar pra mim e falar, tem coisas em você que eu não perdoo, e aí? Eu posso clamar por perdão uma vida inteira e ele vai decidir não perdoar simplesmente porque pra ele, no conceito dele, aquilo é imperdoável? Não faz sentido. Agora eu te dou um motivo ainda maior. Imagina se Cristo olhasse pra você
e falasse, eu não vou morrer na cruz porque esse pecado que você cometeu é imperdoável. Ou porque você seguiu uma listinha ali e você cometeu entre perdoado e não perdoado, você errou muito mais para esse lado do que para esse lado, então eu não vou morrer na cruz por você. Não faz sentido. Jesus, ele morreu na cruz, ele entregou a vida dele. Deus deu Jesus, o único filho, para te salvar, para te perdoar, para remir. Ele é a verdadeira redenção. E ele não pensou no que você ia fazer depois, porque a gente continua errando, a gente continua pecando, a gente continua precisando do perdão e da misericórdia dele. Imagina se ele tivesse uma lista que ele falasse, olha, porque você mentiu 3 vezes, eu não te perdoo mais. A primeira e a segunda eu te perdoo, a terceira, sinto muito, vou dar as costas para você porque não vai rolar. Não existe isso. Então a gente precisa entender que no nosso casamento tem que ser da mesma forma, né? Lembra dos 70 vezes 7 todos os dias? Tem que ser da mesma forma. Então não faça essa lista. Tem muita gente que fala assim, se o meu marido me trair, eu não vou perdoar ele. Aí eu te pergunto, o que é traição? Qual que é o seu conceito de traição? Porque talvez você que diz que não perdoa uma traição, talvez você já traiu. Talvez você já traiu seus pais, talvez você já traiu a confiança dos seus filhos, talvez você já traiu o teu marido, talvez você já traiu as suas amizades, talvez você já traiu o seu chefe. E quando eu falo trair, não é só essa questão de corpo físico, né? De relacionamento sexual ou de relacionamento extraconjugal, de adultério, não é só isso. Existem várias maneiras de eu trair o meu marido, eu trair a confiança dele. Existe traição espiritual, traição afetiva, traição moral, traição financeira, né? Tem tanta mulher que cata o cartão de crédito, vai lá, faz compra escondida, o marido não fica sabendo, ela dá um jeito de pagar as contas sem o marido saber, ela guarda dinheiro escondido, gente, isso é caixa 2. Então você fala assim, isso é uma traição. Você tá traindo a confiança do teu marido. E aí depois você bate no peito e fala, se me trair eu não perdoo, isso eu não perdoo. Então a gente tem que rever tudo isso, a gente tem que olhar para nós mesmos e nos enxergar primeiro e ver, peraí, entendeu? Não é simplesmente isso. Tem gente que às vezes troca mensagem com outra pessoa com segundas intenções. Tem gente que vai nas redes sociais, curte uma foto, comenta alguma coisa e o coração tá ali perdido, tá enganando ali, tá com segundas intenções. Tem gente que conversa com alguém e depois apaga a mensagem, porque se o cônjuge ver, vai pensar alguma coisa. Isso não é uma traição? A Bíblia mesmo já diz, né? Se você olhar, se o homem olhar para a mulher com uma segunda intenção, com o coração impuro, ele já cometeu o adultério. Então é no pensamento, é no coração, é no sentimento que você gera essa traição. Então começa a rever os seus conceitos. Começa a rever que não existe nada que você não possa perdoar dentro do teu relacionamento. E não só no seu relacionamento, como fora dele também, as outras pessoas. Quem somos nós para julgar quem é digno do nosso perdão ou não? Nós não somos ninguém. Lembra que eu li lá a referência? Não condenem para não ser condenado, não julguem para não ser julgado e perdoem para serem perdoados. Então isso a gente tem que gravar no nosso coração, escrever no nosso coração e deixar registrado. Porque assim, você imagina assim, ó, se Jesus tivesse visto isso, né? Se Jesus, né, com as suas atitudes, com a minha, com a atitude daquela, fosse vir aqui na Terra, cara, ele não tinha morrido por nós, né? Se ele tivesse olhado e falado, não, esse povo não merece, não merece, ele não tinha morrido, né? Por quê? Porque ele tinha colocado condições, né, para, não, se o povo fazer isso, eu morro por eles, mas se eles fizerem isso, não, isso eu não vou morrer. Tava tudo perdido. Eu não vou morrer, né? Porque, não, eles não aceitam, eles têm que aceitar, enfim. Imagina Deus olhando para nós e falando, cara, eles não sabem de nada. Eles não sabem o que é o verdadeiro amor. Sim. Né? Porque assim, ó, porque a gente olha, né? Porque assim, se a gente pegar a palavra perdão, nada mais é do que a palavra amor. É a manifestação, né, do amor. É a manifestação. Se eu perdoar a Keila, eu vou estar amando ela. A maior prova de amor que você pode dar pro seu cônjuge é perdoar ele constantemente. Justamente. E aí a gente vai lá em 1 Coríntios 13, que fala... 4 e 7. 4 e 7, só um minutinho. Então assim, se a gente pegar essa palavra, perdão, e a gente colocar perdão como amor, né?
a gente vai ver que a gente tem que perdoar, a gente tem que amar. Amar o nosso cônjuge em todas as coisas, mesmo nas falhas, né? Mesmo nos erros, mesmo às vezes no pensamento, né? Mesmo nas atitudes, muitas das vezes. É o amor. Então eu decido perdoar, eu decido amar a Keila todos os dias. Né? Esse amor que gera o perdão. Né? Em 1 Coríntios, né, 13:4 fala: quem ama é paciente, né? E é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Né? Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Então assim, ó, vamos lá, se a gente for parando aqui para falar, ó, quem ama é paciente e bondoso. Eu tenho sido paciente com o meu cônjuge, eu tenho sido bondoso com ele muitas das vezes, né? E aí e fala ainda, ó, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Né? Aqui mostra que o casamento ele é um constante servir, né? Eu sirvo o Davi me serve. Justamente, né? Continuando, quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Muitas das vezes, às vezes os homens, né? Eu falo agora, muitas das vezes a gente trata nossas esposas com grosserias, né? Então isso é o amor, né? Isso é o perdão, né? Tratar, mesmo que a sua esposa tenha falhado com você, né? Não há motivo de você ser grosso com ela, né? A gente tem que perdoar, a gente tem que amar, né? Não fique irritado, nem guarda mágoas, né? Aonde que entra o perdão? Você não guardar mágoa, de você ir lá resolver no dia que tem que resolver, ir lá e falar, amor, ó, tá acontecendo isso, tá? Eu te perdoo porque você fez isso, vice-versa, falar, a esposa chegar pro esposo, ó, você fez isso, eu não gostei, você me tratou mal na frente das pessoas, eu não gostei, eu te perdoo, pede perdão, né? Fala assim, ó, quem ama não fica alegre quando faz uma coisa errada, né? E ficar nisso, você coloca e fala assim, fez errado, ficar apontando o dedo. Sim. Porque você errou, porque você fez aquilo, você lembra que você fez aquilo. O bendito, eu avisei, que não sei o que, isso não faz bem pra nenhum dos dois. E aí, fica alegre, por quê? Porque você falou que ia dar ruim, e aí deu ruim, e você fala, eu sabia, tá vendo? Isso não é partir, né, com amor, isso não é olhar com amor, isso não é olhar com perdão, né? Sim. Quem ama nunca desiste. Aí que tá, aqui, ó, o amor nunca desiste, né? O perdão, quando há perdão, não há desistência, né? Então a gente continua firme e forte todos os dias, independente do que acontecer, entendeu? Traição, roubou, matou alguém, não, você tá ali, você tem que perdoar, você tem que amar e falar, ó, tô aqui do seu lado, a gente vai passar por isso, vamos juntos, né? Porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência, né? O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém, isso até o 7, verdade. Isso até o 7, até a paciência. Tá, até a paciência. Então, assim, se a gente olhar esse 1 Coríntios aqui, trocar a palavra amor, colocar perdão, e você olhar essa palavra amor como perdão, Jesus já estava falando, né? Quem escreveu isso aqui foi Paulo, né? Sim. Então a gente tem que olhar para cada um de nós, né? Com esse olhar de amor, com esse olhar de perdão para o nosso cônjuge, todos os dias. Porque cada um carrega a sua bagagem, né? Cada um tem as suas crenças, cada um tem suas limitações. O Davi veio de uma linhagem, de uma família, com as crenças dele, com a cultura da família dele. Eu vim da minha família com os mesmos critérios aqui também, com a mesma bagagem. E a gente se encontra e aí você tem que respeitar tudo isso. Você tem que respeitar a história, você tem que respeitar o passado do outro. E por isso que nem sempre o outro vai pensar e agir da mesma maneira que você quer ou da maneira que você acha certo. A gente costuma ter uma régua e a gente quer medir todo mundo por essa régua. Só que essa régua é o meu passado, essa régua é a minha cultura, essa régua é a minha família, essa régua é o que os meus pais me ensinaram. Então não é todo mundo que vai caber nessa régua. Inclusive não é meu cônjuge que vai caber nessa régua. Então eu preciso ter essa tolerância, tá? E uma coisa que veio no meu coração agora, que em nenhum momento eu tinha pensado nisso, mas veio no meu coração agora e eu preciso dividir com vocês,
que eu quero que vocês entendam isso. Repito, essa live vai ficar gravada, então eu não sei quantas outras pessoas terão acesso a ela. E eu preciso dizer uma coisa, gente. Você perdoar o teu cônjuge, nós estamos enfatizando aqui o perdão todos os dias, em todos os momentos, independente de qualquer coisa. Mas eu quero que vocês entendam bem. Você perdoar o teu cônjuge todos os dias por situações rotineiras, por conta de dia a dia de vocês ali, enquanto existe um respeito, é uma coisa. Você perdoar uma agressão física e permanecer sendo agredido ou agredida, isso é outra história, tá? Então que vocês entendam bem. Quando a gente está falando de perdão, a gente está falando da convivência, marido e mulher, pessoas que temem a Deus, pessoas que se respeitam, pessoas que são falhas e pecadoras como todas somos, mas que buscam essa transformação e essa melhora dia a dia. Eu não tô falando, nós aqui, eu e Davi, nós não estamos falando de pessoas que apanham dentro do relacionamento, que são agredidas, que sofrem ameaças e que decidem sofrer calado e perdoar isso todos os dias e se manter nesse relacionamento. Não é sobre isso que nós estamos falando. Se você passa por isso dentro do seu relacionamento, você precisa buscar uma delegacia, você precisa denunciar e você precisa tomar outras providências, tá? Procure alguém, procure algum líder espiritual que você tenha, algum pastor, alguma pessoa que você tiver mais próximo de você para te orientar melhor a respeito disso, entendeu? Inclusive, nós temos o nosso Instagram individual, se alguém quiser pode entrar em contato com a gente também, no que puder a gente ajuda, a gente auxilia, a gente ora junto. Então, só que veio no meu coração isso agora. Isso é uma situação à parte, tá, gente? Quando a gente fala de agressão física, quando a gente fala de ameaças dentro do relacionamento, só perdoar não é o suficiente, tá? Você pode perder a tua vida por conta disso. Então, você tem que tomar outros tipos de atitudes. O que a gente está falando aqui é no caso de uma ofensa, é no caso de uma mágoa do dia a dia, é no caso, às vezes, até desses tipos de traições que eu citei aqui, traições financeiras, traição moral, traição física, traição extraconjugal, sobre essas situações, tá? Desde que o respeito ainda permaneça entre vocês, tá ok? Justamente. E uma outra coisa que eu quero falar aqui com vocês, que a gente já tá quase finalizando, é ensinar uma técnica, tá? Que a gente aprendeu num curso alguns anos atrás, acho que foi em 2018, né? 2018 nós fizemos um curso de casais e nós aprendemos essa técnica e nós fizemos e foi muito legal quando fizemos. E eu recomendo para muitas pessoas, que é você aprender a perdoar. Se você tem dificuldade, eu tinha muita dificuldade, tá? De perdoar e de aceitar que eu tinha perdoado. Porque às vezes eu falava assim, não, eu perdoei, tá certo, perdoei. E aí depois eu ficava com aquilo na cabeça, tipo assim, mas como que eu sei se eu perdoei? Mas como que eu fiz? Será que eu perdoei mesmo? Às vezes eu lembrava da situação e pensava, acho que eu não perdoei nada. Então a gente precisa entender e definir isso. E essa técnica, ela é bem bacana. Você quer falar da técnica? Ou não? Pode falar. Vamos lá. Então tá, que só eu tô falando. Não, então a técnica é o quê? Você vai pegar uma folha, tá? Você vai fazer 3 colunas, né? Isso. Você vai colocar a primeira coluna, eu, né? Você, eu, Davi, né? A segunda coluna, Keila, cônjuge, seu cônjuge, né? E a terceira coluna, os outros, tá? Por quê? O que você vai listar nessa coluna? Você vai listar no eu, você vai listar as coisas que você tem que se perdoar. Porque tem muita coisa que a gente precisa se perdoar. Justamente. Tanta coisa. Por quê? Porque às vezes é uma atitude que você fez que você fala, poxa, eu não me perdoo porque eu fiz isso. Às vezes o outro já até te perdoou e você não. Justamente. Às vezes a pessoa já liberou perdão. Às vezes a pessoa nem sabe que você tá com essa mágoa se martirizando. Às vezes é o seu próprio cônjuge. Às vezes é uma pessoa que já até morreu e você tá carregando isso e você tá precisando desse perdão. E você pode liberar esse perdão pra você mesmo, né? Você pode liberar isso, se livrar disso. Isso porque ela falou que ia deixar eu falar, né? Vou deixar. Mas tudo bem. Tô ajudando. Então, assim, você vai ter que escrever todas as coisas. Se às vezes uma coisa que surge na sua cabeça, você fala, não, isso aqui é besteira. Não, coloque no papel. Pode. Coloca todas as coisas. Eu perdoo a professora por ter jogado giz em mim. Aí entendeu? É no outros, né? É no outros, isso, correto. Então, assim, você vai colocar tudo, vai listar todas as coisas que eu, Davi, eu tenho que me perdoar. Entendeu? Eu tenho que me perdoar. Depois eu vou listar todas as coisas que eu tenho que perdoar a Keila. Falar assim, a Keila fez uma carne de panela na frigideira. Eu fiz quando a gente casou uma carne de panela na frigideira. Ele lembra com carinho, meio que ele já perdoou.
Então, assim, você tem que colocar lá, ó, perdoa aquele porque ela fez isso, perdoa aquele porque ela não passou minha roupa, e às vezes para você era muito importante isso. E ela não veio da casa dela que ninguém passava roupa, entendeu? Então, assim, tem que colocar todas as coisas, gente. Aqui é no mínimos detalhes, entendeu? Não deixa nada de fora, nada. E uma dica, se você não estiver lembrando, porque às vezes pode acontecer de você sentar, pegar o papel, colocar eu, cônjuge e outros, faz a lista lá, as 3 coluninhas bonitinho, e aí não vem nada na cabeça. Você fica, caramba, mas não vem nada. Gente, sempre tem. Então, o que você vai fazer? Você vai orar. Você vai orar. Você não precisa fazer na hora. Você pode montar a sua listinha e falar assim, ó, eu tenho uma semana para preencher. E durante essa uma semana, conforme você for lembrando, pode até fazer pelo celular, que é mais fácil, o celular tá sempre na mão. Quando você lembrar, você vai lá e coloca. E você vai orando enquanto isso, falando, Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me mostra. E é surpreendente como ele mostra, gente. Quando eu fiz, para vocês terem noção, quando eu fiz, a gente fazia crossfit, né? E aí, tinha uma mulher no crossfit, gente, que ela me incomodava. E ela nem ela não fazia nada comigo. Só que o jeito dela conversar com as pessoas, o jeito dela lidar com o professor, ela me incomodava. E nem eu sabia que ela me incomodava. E quando eu comecei a orar e falei pra Deus, me revela as pessoas que eu tenho que perdoar, gente, me veio essa mulher tão nítido na mente. Depois eu falei pro Davi, nossa, veio a fulana. Aí eu fui lembrando de toda vez que ela me incomodou, que ela falava alguma coisa e tal, e me incomodou. Então olha só que absurdo. Gente, eu nunca conversava com a mulher, eu não tinha amizade com ela nunca fez nada pra mim, ela só me dava bom dia e treinava no mesmo horário que eu. E olha que absurdo, né? A gente pega um ranço da pessoa ali do nada e fica com aquilo no nosso coração e aquilo faz mal. Então, ora, fala, Espírito Santo, me mostra. E ele vai mostrando, e você vai anotando no papel. Isso. E aí chega nos outros, né? Igual ela tava falando, todas as pessoas, né? Todas as pessoas que você colocou lá. Ah, não, ó, não fiz, assim, teve alguma desavença, que você não gostou da pessoa, você olhou pra pessoa e falou, ah, essa pessoa não vai com a minha cara. Coloca lá todas as pessoas, entendeu? Então, assim, ó, só pra definir, no eu e no cônjuge, você vai colocar as atitudes, as ações, as situações. Você vai colocar bem detalhado. Né? Eu me perdoo por causa disso, eu me perdoo porque eu gritei com a minha mãe, eu me perdoo porque eu magoei o meu cônjuge. No seu cônjuge, você vai colocar as atitudes. Eu perdoo, um exemplo, né? Eu perdoo o Davi porque ele, sei lá, me magoou. Eu perdoo o Davi porque ele me ofendeu. Eu perdoo o Davi porque ele gritou comigo. Você vai colocar as situações. No outro, você vai colocar só o nome da pessoa, tá? Não necessita você colocar todas as ações. Você vai colocar, por exemplo, eu perdoo minha mãe, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha prima, eu perdoo meu tio, eu perdoo, por exemplo, a mulher da academia, eu perdoo minha professora de infância. Você vai colocando as pessoas no outros. E aí, depois que já tiver tudo preenchido, você dá o seu prazo, 1 dia, 2 dias, 1 semana, você vê o tempo que você vai precisar para preencher esse papel. Se for preciso também faz mais de uma vez. Isso. E finalizou esse papel, deu um caderno inteiro, deu uma folha, deu 3 linhas, não importa. O que você vai fazer? Todos os dias você vai pegar essa lista, você vai entrar no seu quarto de oração, na sua casa, no momento que você vai estar orando, você vai pegar e você vai começar a profetizar isso. Declarar, né? Declarar isso. Eu me perdoo por isso, eu me perdoo por aquilo. Por quê? Porque essa declaração, você está agindo, você está fazendo uma ação daquilo, você está proferindo aquela palavra. Está declarando. E uma coisa que é bacana também você fazer é você ir riscando, né? Porque aí fica determinado. Uma vez que você riscou, você perdoou. Então aí você firma aquilo no teu coração. Eu já risquei, eu já perdoei. Então não tem como eu voltar para aquele sentimento, porque já passou. Então você vai lá em cima e risca, fala, eu perdoei o Davi por causa disso. Eu perdoei por causa disso. E você vai riscando em cima. No caso de cônjuge, eu até sugiro algo a mais. Eu até sugiro que se vocês fizerem junto, né? Tipo assim, junto no sentido assim, eu tenho meu papel, ele tem o papel dele. Eu tenho minha listinha, ele tem a listinha dele. Ah, vamos fazer em 1 semana. Acabou. Cada um fez o seu. Eu sugiro até que um leia pro outro a parte do cônjuge. Então eu vou chegar pro Davi e falar, olha, eu já te perdoei, porque lembra? Eu já risquei, eu já orei, então já tá perdoado.
Mas eu vou avisar ele, olha, eu já te perdoei por aquela situação, eu já te perdoei pela outra situação. Porque quando a gente fala, a gente tem um poder muito grande quando a gente fala. Quando a gente declara, olha, Davi, eu já te perdoei por isso. Eu não tô libertando só o meu coração, eu tô libertando o coração dele também. Porque já foi comprovado que quando eu sou perdoada por alguma coisa que eu fiz, é mais fácil eu me perdoar por aquilo, né? Se eu errei com o Davi e o Davi chega pra mim e fala assim, Keila, eu te perdoo, eu vou ter mais facilidade de me perdoar. Por isso que é tão difícil quando a gente tem uma desavença com alguém e essa pessoa morre, por isso que é tão difícil a gente se perdoar. Porque o que vem na nossa mente? Cara, ele morreu, ele nunca vai me perdoar por isso, então eu também não vou. E a gente fica segurando aquilo, né? É muito mais difícil a gente se perdoar. Então, se você chega pro seu cônjuge e fala, olha, você já tá perdoado, você já tá liberado disso, ele vai ter mais facilidade em se perdoar também e vice-versa, né? Justamente. E caso, se alguma coisa, se na sua lista tiver alguém, por exemplo, que você faleceu, né? E você fala, nossa, eu tinha que pedir perdão para essa pessoa, declara mesmo assim. Sim, ora e declara o perdão. Declara o perdão e se sinta livre disso, entendeu? Se sinta livre desse peso, entendeu? Dessa responsabilidade, amargura, justamente, né? Entendeu? E assim, lembrando que, igual que ele falou, não, conversa com seu cônjuge, lembrando que tem que ter maturidade no casal para isso, entendeu? Tem que ter maturidade para quê? Não é para você ler acusando a vida do outro, entendeu? Porque se você fizer isso, de nada vai adiantar. Sim. Entendeu? Então vocês têm que ser maduros o suficiente, entendeu? Ter esse relacionamento, viver essa unidade, entendeu? No casal, para vocês serem verdadeiros um com o outro. Tá? E o que traz essa maturidade, gente, a primeira coisa e a mais importante é a oração. Então, quando vocês criam o hábito de orar junto, de ler a Bíblia juntos, vocês amadurecem de uma maneira extraordinária. E a gente fala isso por experiência própria. Quando a gente colocou como rotina, como uma rotina indispensável na nossa vida, a gente orar junto e buscar a Deus junto e ler a Bíblia junto e entender mais sobre casamento juntos, livros, enfim, a gente teve um crescimento absurdo, um amadurecimento absurdo. Aproveitando até para falar para vocês do nosso devocional. No link da nossa bio, né? Se você entra na página inicial do nosso perfil, lá na bio tem um linkzinho. Você clica lá, tem o nosso devocional de 21 dias, que ele vai ter para cada dia um versículo, uma mensagem e uma tarefa. Inclusive, até tem a tarefa do perdão também. Porque esses 21 dias você vai começar a criar o hábito de orar junto, de ler a Bíblia junto. Gente, 10 minutos que você tiver com o seu cônjuge com esse devocional, você já vai pegar 10 minutos por dia, você já vai pegar a prática e você vai ver que cabe na tua rotina um momento com Deus juntos. E se não couber, tem alguma coisa errada porque tem que caber. Sim. Esse momento de vocês três, né? Eu, ele e Deus. Então, na nossa bio tá disponível, quem quiser, acessa lá, baixa, passe para outros casais, passe para outras pessoas. A gente tem assim no nosso coração que vidas, casamentos, famílias serão transformados por conta disso. Sem dúvida. Tá? Então, assim, a gente busca isso, busca essa unidade, tá? Busca essa unidade entre o casal ao ponto de você ser verdadeiro. E aí você poder fazer essa lição do perdão, ser verdadeiro com o cônjuge, falar, me perdoa, né? Me perdoa por isso, eu te perdoo por isso, tá? Então, assim, a gente tem que buscar essa maturidade. Porque aí depois se torna natural, né? Isso, não estamos aqui para colocar, tipo assim, eu alfinetar aquele e ela me alfinetar, entendeu? Tipo assim, ler em tom de acusação, não, gente. Se você já perdoou, o tom de acusação não tem que ter. Não tem que ser gerar uma briga por conta disso. Lembre-se sempre da compaixão e da misericórdia. Se vocês ainda não têm essa unidade no casal, entendeu? E você fala assim, poxa, se eu falar isso pro meu cônjuge, ele não vai entender, entendeu? E vice-versa, busque primeiro então. Sim. Busque antes. Busque em Deus primeiramente. Para quê? Para vocês começarem a ter essa unidade entre o casal. Para quê? Para ver essa harmonia entre o casal. Para vocês conversarem sobre todos os assuntos, entendeu? Não ter nada, né, escondido entre um casal. Tá? A semana que vem, o terceiro pilar é a aliança, né? E aí a gente vai falar muito disso, vai ser muito bacana também, sim, porque a gente vai falar sobre essa questão da aliança, da unidade, de como conseguir essa unidade, qual o processo para chegar lá.
Então, a nossa próxima live da segunda-feira que vem vai estar muito bacana também. Eu recomendo vocês a assistirem. Justamente. Então, assim, gente, é isso. Esse perdão, esse pilar do perdão, ele é muito importante na nossa vida, né? Então, assim, o perdão, né, ele tem que existir em todas as fases nossas, né? Não é só em uma fase, eu escolho perdoar aquela só no assunto, não. Eu escolho perdoar aquela em todas as coisas, em tudo, né? Como Cristo nos perdoou, né? Então, assim, a palavra de Deus fala que a gente tem que amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, nós temos que amar nosso cônjuge, vice-versa, ao ponto de a gente olhar com esse olhar de misericórdia, olhar com esse olhar de ternura, de perdão, tá? Por quê? Porque é isso que importa, né? Então, assim, a gente tem que buscar isso em Deus, buscar isso no nosso casamento, né? Busquem essa unidade, busquem estarem junto todos os dias, busquem orar junto, entendeu? Dar a mão juntos, ler a Bíblia juntos. Isso nos trouxe um amadurecimento muito grande mesmo no nosso casamento, né? E, gente, depois que você tem esse relacionamento, você tem essa comunhão, você fala, cara, como eu perdi tanto tempo, né? Como eu perdi tanto tempo que eu não tive isso com aquela, né? A gente fala, né, que assim, nós fizemos 4 anos esse ano, né, de casamento. E esse último ano a gente cresceu absurdamente, né? Por quê? Porque a gente se dispôs a fazer, a gente buscou, a gente leu, né? A gente leu mais de 10 livros esse ano, né? A gente buscou em oração, a gente buscou em comunhão, em jejum. Uma coisa que a gente tem feito, né? A gente tem colocando um hábito na nossa vida da gente se jejuar toda semana. Pelo menos uma vez na semana a gente está jejuando juntos. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Aí nessas horas que a gente vê que a gente precisa ter o apoio um do outro, porque tem hora que a gente olha um pro outro e a gente dá risada e a gente fala, tá difícil. Mas ali um fala, então vamos, sabe? Um vai dando apoio pro outro. E porque não é nada pra gente, né? É tudo pra Deus, é tudo dele, é tudo por ele. E a gente tem que estar mais perto dele, porque a gente entendeu que é ele que sustenta a nossa vida. Então, quanto mais perto a gente está de Deus, consequentemente, mais perto a gente está um do outro. Sem dúvida. É um triângulo, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente aproxima do cônjuge. Sim. Por quê? Porque quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente busca, entendeu? Isso nos deixa mais sensível a ver a dor do outro, sensível a ter compaixão, a perdoar, a amar, entendeu? A se entregar mais, todos os dias. Então é isso que a gente quer passar para vocês nesse segundo pilar, né? Sim. Que é um pilar muito importante para o nosso casamento, né? Sim. Vamos orar, gente? Vamos orar para finalizar. Tá? Senhor nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer, Pai. Te agradecer, Senhor Jesus, por todos os que estão nos assistindo e aquelas pessoas, Senhor, que vão assistir, Senhor Jesus, posterior a isso, Pai. Que o seu amor, Pai, possa tocar, Senhor, cada vida agora, Pai. Que o seu amor, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, possa visitar, Senhor, cada vida, Pai. Senhor Jesus, e mostrar, Senhor, para cada um, Senhor, as pessoas que nós temos que perdoar, Pai. Perdoar as falhas do nosso cônjuge, Senhor Jesus. Mostra, Pai, revela a nós, ó Pai, para que nada, Senhor, esteja, Senhor, obscuro, Pai, mas que a Tua luz, ó Pai, que a Tua palavra, Pai, possa trazer clareza, Pai. Clareza, Senhor Jesus, no entendimento, Pai. Clareza, Senhor Jesus, no olhar, Pai. Para que nós possamos ter um olhar, Pai, de ternura, Pai. Um olhar, Senhor Jesus, de bondade, Senhor Jesus, de ternura para o nosso cônjuge, Pai. E para todas as outras pessoas, ó Pai, porque a Tua palavra diz, ó Pai, que a gente tem que amar, Pai, Senhor Jesus, nosso irmão, como nós mesmos, Pai. Então, Senhor Jesus, que esse amor, Pai, que, Senhor, excede, Senhor, todo o entendimento, Pai, possa estar, Senhor Jesus, na vida, Senhor, de cada um aqui agora, Pai. Nos lares, ó Pai, nos casamentos, Pai. Abençoe, Senhor, todos os casamentos aqui, Pai, presentes, Pai. Que a Tua presença, Senhor Jesus, possa, Senhor, a cada dia mais, ó Pai, uni-los, ó Pai. Uni-los, ó Pai, em verdade, Pai.
uni-los, Senhor Jesus, em amor, ó Pai, em ternura, Senhor Jesus, em compreensão, Pai. É isso, Senhor, que te pedimos, ó Pai. Que essa mensagem, Senhor, possa tocar, Senhor Jesus, e transformar, Pai, as vidas, ó Pai, que estão, Senhor, acompanhando, Pai, em nome de Jesus. Como o Senhor tem, Senhor, transformado, Senhor, nossas vidas, ó Pai, a cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Te peço, Senhor, que essa semana, Senhor, seja uma semana, Senhor Jesus, extraordinariamente, Senhor Jesus, maravilhosa, Pai. Que as pessoas possam, Senhor Jesus, sentir, Pai, a Tua presença, Pai, nessa semana. Em nome de Jesus, ó Pai. Que cada um, Senhor, possa estar, Senhor, guardados, ó Pai, pela Tua mão, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. É isso que te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. Amém, povo bonito. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Amanhã a gente vai ter outra live, tá? A live de superação. Vai ter um casal aqui com a gente. Então amanhã às 8 horas, tá? Vai ser mais cedo, vai ser às 8. E a semana que vem, na segunda, nós teremos o terceiro pilar, que é o pilar da aliança, que nós vamos falar sobre aliança, sobre unidade. Vai ser muito bacana também, tá? Isso aí. Gente, para não perder o hábito, vamos tirar um print, né? Peraí, deixa eu tirar aqui. Tira um print aí, né? E marca lá alguma coisa que falou com vocês. Uma frase que foi algum impactante entendimento pra que vocês absorveram, tá? Isso é muito importante, tá bom? Vamos lá? Muito obrigado. Fiquem Beijo, com Deus. gente. Fiquem com Deus. Amamos vocês, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau.